Você já se sentiu refém das suas emoções? Já reagiu impulsivamente e depois se arrependeu? A verdade é que quem domina as próprias emoções tem uma vantagem imensa na vida. Imagine ser capaz de manter a calma sob pressão, tomar decisões, racionais mesmo em momentos de crise, e nunca mais ser manipulado por provocações ou pelo medo. É exatamente isso que o estoicismo e a inteligência emocional podem fazer por você. Hoje, você vai descobrir como essas duas filosofias se complementam e como aplicá-las no seu dia a dia para ser mais forte mentalmente, mais resiliente e mais preparado para qualquer situação. O estoicismo é uma filosofia antiga que ensina como manter o controle interno, independentemente do que acontece ao seu redor. Para um estoico, a chave da felicidade não está em controlar o mundo, mas em controlar a própria mente. Isso significa que, ao invés de se desesperar com problemas ou reagir impulsivamente a críticas, você aprende a aceitar a realidade e agir com lógica e calma. Por outro lado, a inteligência emocional é a habilidade de entender e gerenciar suas emoções de forma estratégica. Ela te permite transformar raiva em energia produtiva, medo em cautela e tristeza em reflexão. Juntas, essas duas abordagens criam uma mentalidade inabalável, tornando você alguém que não se deixa abalar por dificuldades e que toma decisões com clareza e estratégia. Mas como aplicar isso na prática? Primeiro, é preciso entender que a emoção não é sua inimiga. O problema é quando você deixa que ela controle suas ações. O estoicismo ensina a diferenciar o que você pode controlar do que não pode. Se alguém te insulta, você pode controlar sua reação, mas não pode mudar o comportamento da outra pessoa. A inteligência emocional entra exatamente aí, ajudando a transformar reações impulsivas em respostas estratégicas. Em vez de reagir com raiva, você escolhe ignorar ou responder com inteligência. O resultado? Você não se desgasta emocionalmente, evita conflitos desnecessários e ainda mantém sua imagem de alguém equilibrado e confiante. Outro ponto essencial é o autoconhecimento. Os estoicos acreditavam que o primeiro passo para a sabedoria era entender a si mesmo. Quando você conhece seus gatilhos emocionais, consegue se preparar para não ser dominado por eles. Se você sabe que costuma ficar ansioso antes de uma apresentação, pode usar técnicas de respiração profunda, reestruturação cognitiva, ou até visualizar um resultado positivo para controlar essa emoção. A inteligência emocional reforça essa ideia, ensinando a reconhecer sentimentos antes que eles assumam o controle. Quem se conhece bem consegue transformar emoções negativas em ferramentas poderosas de crescimento e aprendizado. Agora, pense nas grandes personalidades que demonstram um controle emocional exemplar. Líderes que não se deixam abalar por crises, atletas que se mantêm focados sob pressão, negociadores que não demonstram fraqueza mesmo diante de desafios imensos. Todos eles aplicam de alguma forma princípios do estoicismo e da inteligência emocional. Quando você treina essa mentalidade, começa a enxergar problemas de maneira diferente. Em vez de ver obstáculos como ameaças, você os encara como desafios que vão fortalecer sua resiliência. Em vez de sofrer com críticas, você as analisa de forma racional e aproveita o que for útil. E o mais importante, você aprende a manter sua paz interior, independentemente do que estiver acontecendo ao seu redor. Então, como dar o primeiro passo? Comece praticando o distanciamento emocional. Quando sentir raiva, medo ou ansiedade, pergunte a si mesmo: isso realmente merece essa reação? O que um estoico faria agora? Em seguida, desenvolva sua inteligência emocional treinando a empatia e a capacidade de enxergar as emoções de forma objetiva. Por fim, pratique a autodisciplina diariamente. Pequenos desafios, como acordar no horário certo, evitar distrações e se manter firme em suas decisões, fortalecem seu controle interno. Com o tempo, você se tornará alguém emocionalmente forte, inabalável e preparado para enfrentar qualquer situação com clareza e confiança.
E aí, pronto para assumir o controle das suas emoções e se tornar uma versão mais forte de si mesmo? Então comece agora. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa desenvolver essa mentalidade. Afinal, um mundo com mais pessoas emocionalmente fortes é um mundo melhor para todos. Você já se arrependeu de algo que disse ou fez no calor do momento? Ou talvez tenha perdido uma oportunidade importante porque não conseguiu controlar suas emoções? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, você não está sozinho. Muitas pessoas lidam com esse tipo de situação, e a verdade é que a falta de controle emocional pode ser um dos maiores obstáculos para o sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Mas e se eu te dissesse que existe uma filosofia antiga, com mais de 2000 anos, que pode transformar sua maneira de pensar e reagir diante das adversidades? Uma filosofia que pode te ensinar a ter controle total sobre suas emoções, mesmo nas situações mais desafiadoras. Hoje, vamos falar sobre o estoicismo e como ele pode ser a chave para fortalecer sua inteligência emocional, permitindo que você lide de forma mais eficaz com qualquer situação da vida. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem manter a calma em situações que, para outras, seriam estressantes ou até caóticas? Esse tipo de pessoa tem uma habilidade rara, e essa habilidade é conhecida como inteligência emocional. Mas o que exatamente significa inteligência emocional? Basicamente, ela é a capacidade de reconhecer, entender e controlar as próprias emoções, além de perceber as emoções dos outros. E você deve estar se perguntando: por que isso é tão importante? Bem, a resposta é simples. A inteligência emocional é a chave para tomar decisões mais racionais, melhorar os relacionamentos e evitar arrependimentos causados por reações impulsivas. Quem não tem controle emocional muitas vezes age por impulso e depois se arrepende. E esse arrependimento pode afetar a vida de forma negativa. Agora, vamos dar um passo atrás e refletir sobre o que acontece quando não temos controle sobre nossas emoções. Imagine que você está no trabalho e alguém faz um comentário desagradável. O que você faz? Talvez fique irritado, responda de forma agressiva ou saia de si. Esse tipo de reação emocional é comum, mas as consequências podem ser graves. Pode afetar sua imagem, prejudicar relacionamentos e até mesmo prejudicar sua carreira. E não é só no trabalho que isso acontece. No dia a dia, tomamos decisões baseadas em emoções momentâneas e muitas vezes, essas decisões não são as melhores. Isso leva a um ciclo de arrependimentos e frustrações. O que aconteceria se você pudesse reagir de forma diferente? Se em vez de ceder ao impulso, você tivesse o poder de parar, refletir e tomar uma decisão racional, sem ser guiado pelas suas emoções? Aqui é onde o estoicismo entra em cena. O estoicismo, uma das filosofias mais antigas e práticas que existem, tem o objetivo de nos ensinar a controlar nossas reações, e não os eventos ao nosso redor. Um dos grandes ensinamentos dos estoicos é que, embora não possamos controlar as circunstâncias externas, podemos controlar a forma como reagimos a elas. Isso pode parecer simples, mas quando você começa a aplicar essa mentalidade no seu dia a dia, percebe que a verdadeira força está em controlar as suas respostas emocionais, e não os outros ou o mundo exterior. Como os estoicos lidavam com o fracasso e o sucesso? De forma muito diferente de como a maioria das pessoas lida. Enquanto muitos de nós reagimos com emoções intensas, alegria ou raiva, quando enfrentamos sucessos ou fracassos, os estoicos viam esses momentos com uma perspectiva mais equilibrada e racional. Para eles, o sucesso e o fracasso são apenas eventos passageiros e não definem quem somos. O verdadeiro estoico mantém a mente calma e centrada em qualquer circunstância, e essa abordagem é exatamente o que precisamos para melhorar nossa inteligência emocional. A questão é: como podemos aplicar o estoicismo para controlar nossas emoções? Aqui estão algumas das práticas mais poderosas que os estoicos usavam e que podem transformar a maneira como você lida com as adversidades da vida.
Uma das principais lições do estoicismo é que entre um estímulo e a nossa resposta, há um espaço. E esse espaço é onde a nossa verdadeira liberdade reside. Em vez de reagir impulsivamente a algo que nos irrita, o estoicismo nos ensina a parar por um momento e refletir antes de agir. Isso pode ser feito com o simples exercício de dar uma pausa de 3 segundos antes de responder a qualquer situação emocional. Esse pequeno intervalo de tempo permite que você tome uma decisão mais racional e menos impulsiva. Experimente na próxima vez que algo acontecer que desperte uma emoção forte em você. Respire fundo, conte até 3 e observe como sua reação será diferente. Outro princípio central do estoicismo é o conceito de memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. Esse conceito pode parecer mórbido à primeira vista, mas ele tem um poder transformador. Pensar sobre a finitude da vida nos ajuda a colocar em perspectiva nossas preocupações e nos ensina a não nos apegar a pequenos problemas. Afinal, a vida é curta, e a maioria das coisas pelas quais nos estressamos hoje não terão importância no futuro. Então, da próxima vez que você se encontrar em um momento de estresse ou frustração, pense: isso realmente importa a longo prazo? Essa simples reflexão pode ajudar a diminuir a intensidade das emoções e permitir que você tome decisões mais equilibradas. O amor fati, ou amor ao destino, é outro princípio estoico fundamental. Ele nos ensina a aceitar os obstáculos da vida como parte do nosso caminho e a usá-los a nosso favor. Em vez de resistir aos desafios, os estoicos nos encorajam a abraçá-los. Eles acreditavam que todo obstáculo é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, se algo não sair como você planejou, em vez de se frustrar ou reclamar, pergunte-se: como posso usar isso para melhorar? Essa mentalidade muda completamente a forma como vemos os fracassos e nos permite crescer a partir deles. O amor fati nos ensina a ver as dificuldades como parte do processo e não como algo a ser evitado. Um dos maiores desafios quando lidamos com emoções fortes é a nossa perspectiva. O estoicismo nos ensina a adotar o exercício da visão de cima, olhar para a nossa vida e os nossos problemas de uma forma mais objetiva, como se estivéssemos observando tudo de longe. Quando estamos no meio de uma crise, é difícil ter uma visão clara do que está acontecendo. No entanto, se você imaginar que está vendo a situação de fora, a partir de uma perspectiva mais ampla, perceberá que muitas das coisas que nos estressam são apenas pequenas pedras no caminho. Essa visão mais objetiva pode nos ajudar a reduzir o impacto emocional de qualquer situação. Por fim, uma das práticas mais poderosas dos estoicos é o diário estoico. Marco Aurélio, um dos mais famosos filósofos estoicos, escrevia todos os dias suas reflexões e aprendizados. Esse hábito de refletir sobre o seu comportamento e suas emoções é uma excelente maneira de fortalecer sua inteligência emocional. Ao escrever sobre suas reações e o que poderia ter feito de diferente, você começa a entender melhor suas emoções e a tomar decisões mais equilibradas. Então, ao final de cada dia, tente escrever sobre os desafios que enfrentou e como lidou com eles. Isso te ajudará a crescer emocionalmente e a melhorar suas reações nas próximas situações. À medida que você vai aplicando essas práticas estoicas, vai começar a notar mudanças significativas. Você passará a reagir de maneira mais calma, ponderada e racional. As emoções não vão mais controlar suas decisões, e você vai começar a tomar o controle da sua própria vida. Lembre-se de que o estoicismo não é sobre ignorar as emoções, mas sim aprender a viver com elas de maneira equilibrada. Então, a partir de agora, quando você se deparar com desafios, lembre-se: você tem o poder de escolher como reagir. Não deixe que suas emoções ditem suas ações. A verdadeira força está em controlar a si mesmo, não os outros. Agora, é a sua vez de aplicar essas técnicas. Escolha uma delas para começar hoje mesmo e observe como sua reação a situações desafiadoras muda. Comente abaixo qual técnica você vai colocar em prática e como ela impactou sua vida. Controle suas emoções. Controle sua vida.